vereadores, primeira chamada. Boa tarde. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos dar início à segunda sessão ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes em 21 de fevereiro de 2019. Peço então à primeira secretária que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Mendes. Lista de presença dos senhores vereadores à segunda sessão do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, 21 de fevereiro de 2019. Todos os vereadores presentes. Havendo número legal, está instalada a sessão. O vereador Eudócio foi pegar um documento, mas está presente na casa. Havendo número legal, está instalada então a sessão. Senhores vereadores, foram encaminhados por e-mail minuta das atas da primeira sessão extraordinária e da sessão de instalação, também da primeira sessão ordinária de 2019, para serem votadas na próxima sessão. Peço que verifiquem os e-mails. Peço então à primeira secretária que leia o expediente do dia. Câmara Municipal de Mendes. Projeto de resolução CMM número 001/2019.
encaminha ao plenário para apreciação e votação proposição na modalidade de projeto de resolução, visando autorizar o Poder Legislativo Municipal a proceder à doação de bem móvel à Biblioteca Municipal Guiomar Rocha Rinaldi. Justificativa. Senhores vereadores, é sabido por todos que essa mesa diretora, desde sua posse, tem adotado medidas de ajuste, priorizando o perfeito funcionamento desta Casa de Leis. Com isso, foi feito um levantamento nesta casa e se constatou vários livros em desuso e registrado no sistema de patrimônio, tombado nos anos de 2003 e 2004, baixados em 9/12/2016. A fim de destino, é razoável que os bens para melhor utilização, sendo de interesse social e educativo, sejam doados à Biblioteca Municipal Guiomar Rocha Rinaldi, com sede no prédio anexo ao CIEP 288, Professor Rui Gonçalves Ramos, Rua Alberto Torres, sem número, Centro. Assim, submetemos à apreciação do soberano plenário o presente projeto de resolução para a regular doação dos bens. Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2019. Enéas Nogueira Fernandes Passos, presidente. Vice-presidente, Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho. Primeira secretária, Carla Patrícia Pagliares Perrota de Siqueira Santos. Segundo secretário, Jorge Henrique Costa de Oliveira. Segue livre a palavra no expediente. Passamos então para a deliberação plenária. Em deliberação plenária, temos para votação a aprovação das atas da 71ª, 72ª, 73ª sessões ordinárias e a primeira sessão extraordinária de 2019. 2018, peço perdão. As atas estão em deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. As atas foram votadas por todos os vereadores. Na ordem do dia, temos a convocação do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, o senhor Júlio César Moreira. Pedir ao senhor Júlio César que se dirija à tribuna. O requerimento foi feito pelo ilustre vereador Jorge Henrique, foi um requerimento verbal, aprovado por todos os vereadores, que trata sobre o tema de abastecimento, qualidade de água e recursos para o mesmo. Seja bem-vindo, senhor secretário. Eu vou iniciar essa convocação dizendo que às vezes as pessoas entendem o termo convocação como uma intimação. Na verdade, é uma grande oportunidade, inclusive, para o senhor secretário prestar esclarecimento dos trabalhos desenvolvidos frente à sua pasta, né, e é um trabalho que compete aos demais vereadores no exercício do mandato realizar. Então, vou abrir essa convocação, passando a palavra para o ilustre companheiro vereador Jorge Henrique, que foi o vereador requerente, né, para que ele inicie as perguntas. Posteriormente, peço somente para que os vereadores prestem atenção nas perguntas feitas anteriormente, para que a gente não repita as mesmas, né, e o secretário possa se organizar para prestar os melhores esclarecimentos a todos nós. Então, com vocês a palavra ao vereador Jorge Henrique. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais companheiros, aqueles que nos assistem em plenário e na internet através da TV Câmara. Saúdo também o secretário de Obras, Júlio César, que se dispôs a estar aqui conosco essa noite para estar esclarecendo e tirando as dúvidas da nossa população a respeito do tema abastecimento e distribuição da água dentro do nosso município. Bom, como o presidente falou, eu gostaria de relatar um breve histórico sobre o tema, antes de efetuar os questionamentos que vieram da população mendense ao senhor secretário Júlio César. É sabido que há décadas, quase 2 décadas para ser mais preciso, segundo os relatórios que eu tenho,
numa reunião anterior, o próprio Enéas, que já está na segunda legislatura, relatou que talvez até um pouco mais. O nosso município vem sofrendo, né, sendo castigado pelo flagelo da falta d'água, e quando não ocorre a falta d'água, somos castigados com água de péssima qualidade em nossas residências. Sendo assim, no último ano, ou seja, no segundo ano do nosso mandato, no decorrer da nossa legislatura, o índice de reclamações a respeito do abastecimento e distribuição de água no nosso município cresceu assustadoramente, sendo tema de várias discussões e questionamentos aqui no plenário dessa casa. Inclusive, por ocasião do requerimento verbal, não somente eu, né, mas outros companheiros também gostariam de efetuar perguntas relativas ao tema. E nessa crise, nesse castigo que vem sendo imposto à população mendense, alguns fatores que eu acho que deveriam ser colocados na noite desse dia. Foi a quantidade de recursos que a nossa cidade recebeu para o abastecimento d'água, para o tema exclusivo abastecimento d'água. No ano de 2014, para ser mais preciso, no dia 6 de junho foi assinado um projeto de lei suplementar que diz assim, seu artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$ 7.713.728,14 para atender às seguintes dotações: melhoria operacional e ampliação do sistema de abastecimento de água tratada para a localidade de Mendes. Ato contínuo, em 2018, chegou um outro projeto de emenda no valor de 4 milhões, crédito adicional especial no valor de 4 milhões para atender as despesas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação das seguintes dotações orçamentárias: ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Mendes, 4 milhões. Ou seja, até o ano de 2018, a cidade recebeu em torno de 12 milhões para ampliações e melhorias no sistema de abastecimento. O que, mesmo diante desse valor e dos quase 21 milhões, que vão ser investidos esse ano, a nossa população não conseguiu perceber nenhuma melhoria no sistema de abastecimento d'água. E para colocar que esse problema é antigo dentro do nosso município, nós temos aí um processo número 013-3480 de 2014, aonde o Ministério Público acionou o município de Mendes por causa dos problemas relacionados ao abastecimento d'água. Peço perdão, está um pouco alongando, mas eu acredito que seja conveniente a gente fazer um histórico para ver o que vem acontecendo dentro do nosso município com relação à água. Então, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, em face do município de Mendes, com pedido de liminar, no sentido que a prefeitura pudesse atender algumas determinações, adequar a captação de água bruta do seu sistema. E diante disso, com laudo técnico que se encontra anexado nesse processo, foi observado que o município de Mendes não cumpre sequer minimamente as normas técnicas aplicáveis às atividades de captação, tratamento e monitoramento da qualidade de água. No relatório é mencionado que nenhum dos parâmetros exigidos para essa análise, como cor, turbidez, inclusive no item turbidez, que é aquela água barrenta,
supera o especificado negativamente o pH, o fluoreto e coliformes fecais. Nessa ocasião, o cliente municipal foi regularmente citado e apresentou defesa. Aí um fato também que me causa um pouco de estranheza, estava conversando com o Dr. Luiz Antônio, é do ente municipal recorrer de uma decisão com laudo desse. Eu acredito que a medida mais prudente seria realizar as ações que foram indicadas pelo técnico, mas o ente municipal foi citado, onde alega em síntese a ausência de recursos orçamentários e que não está inerte aos fatos narrados, sendo que existem 2 procedimentos licitatórios cujo objetivo é relacionado ao abastecimento de água. Esse laudo, que anterior foi emitido pela FEMA já em 2002, antiga FEMA, que também apontou o mesmo resultado, aliás, um resultado mais ameno do que o realizado em 2014, quando a FEMA fez, estava no nível, quando em 2014 um técnico fez, a qualidade foi pior. Então, essa nota aqui que eu vou ler agora do Ministério Público, palavra do Ministério Público. Porém, passados mais de 10 anos, ou seja, do laudo emitido pela FEMA, não houve melhoria no serviço de captação, tratamento e monitoramento da água pelo município de Mendes. Ao contrário, houve um agravamento da situação. E, no final, ele faz algumas solicitações para que a prefeitura possa cumprir. E entre essas solicitações está plano de amostragem para o controle de qualidade da água. Eu, juntamente com o vereador Dr. Luiz Antônio, nos dirigimos algumas vezes à Secretaria de Saúde, onde falamos com a responsável da análise, que nos mostrou a portaria do Ministério da Saúde 2.914 de 2011, aonde regula o sistema de análise da qualidade da água. E ela colocou que deveria ser feita a análise, uma parte pela Secretaria de Saúde e outra parte sob responsabilidade da Secretaria de Obra em loco, ou seja, no local da captação, indicando até que fosse feita por um laboratório reconhecido que tivesse capacitação de fazer uma análise no espectro mais amplo do que seria exigido. E vimos aqui que essa amostragem, na prestação de conta quadrimestral, do primeiro quadrimestre de 2018, foi questionado aqui ao então secretário Dr. Álvaro, e ele falou aqui no plenário dessa casa que a responsabilidade seria da Secretaria de Obras. Então, nesse plano de amostragem para o controle de qualidade, foi uma das solicitações. Laboratórios suficientemente equipados para as análises exigidas pela portaria do Ministério da Saúde e produtos químicos utilizados no tratamento tenham qualidade comprovada e sejam suficientes para pelo menos 10 dias de consumo. Porque foi detectado numa dessas inspeções que a quantidade de produto químico não atendia o nível mínimo de dias para efetuar o tratamento da água dentro do nosso município. Sendo assim, relatado esse breve histórico, e tendo visto a quantidade enorme de reclamações que a população do nosso município vem fazendo com relação ao abastecimento d'água, gostaria de perguntar ao secretário de Obras, Sr. Júlio César, que depois do recebimento dessas quantias pela cidade, sabemos que o senhor tem 2 anos aqui e que a primeira verba de 7 milhões não foi na atual legislatura, na atual gestão, mas as obras encerraram na atual gestão, foi quando passaram aqueles canos aí por toda a cidade. Então eu gostaria de perguntar ao senhor, baseado no que já foi investido, nos recursos que já foram captados, quais são as iniciativas do chefe do Poder Executivo para estar sanando esse problema que tem afligido a população mendense. Boa noite, presidente.
Saudando o presidente, eu saúdo a todos os demais vereadores e a população aqui presente. Eu gostaria de fazer, primeiramente, o nobre vereador, uma retificação nos valores que o senhor colocou. O primeiro valor, de 7.711, como o senhor mesmo relatou, em 2014, vindo a ter o seu término em 2017, não me falha a memória, janeiro de 2018, esse foi um contrato que o nosso, na época, deputado federal, através do hoje presidente da Câmara em Brasília, conseguiu trazer para o município. Então, esse primeiro valor, ele se encerrou em 2018, tá? Conforme o senhor mesmo disse, foi uma ampliação do sistema. Antes ele era composto somente por 10.600 metros de tubulação. E, através de estudos, nós conseguimos, com este mesmo valor, transformar 10.600 metros em 28.150 metros de tubulação. Ou seja, não houve um sequer centavo de acréscimo nesse valor que foi mandado pela FUNASA via Brasília. Então, esse primeiro contrato, o de 7.711, ele fechou. Nós o apelidamos de primeira etapa do sistema de ampliação e tratamento de água para o município de Mendes. Quando o senhor diz que já vieram os 4 milhões, perfeito. Os 4 milhões já vieram e ele faz parte da segunda etapa. A segunda etapa é de 20 milhões. Os 20 milhões foi o que a FUNASA destinou. Juntamente, volto a afirmar, quem teve essa briga, essa batalha que começou no finalzinho de 2017 e no ano de 2018 todo, foi o nosso deputado federal, juntamente com o Enéas, em Brasília, que nós conseguimos esse recurso de 20. Quando, na verdade, nós queríamos os 38 milhões, que para fechar todo o sistema que a gente, em preços de 2018, ele fecharia em torno de 38 milhões. Mas não fomos agraciados nesse montante e só veio 20. Desses 20, são 5 parcelas de 4 milhões cada uma. Então, quando o senhor diz que tem mais 21 milhões, não. São 20 milhões para a segunda etapa. A segunda etapa, ela contempla estação de tratamento, uma elevatória de água tratada, uma adutora de água tratada, o acesso ao reservatório, a instalação de um reservatório de 1 milhão de litros, e com isso, aquele existente lá na Clabin, ele não será desativado, então nós vamos ficar com 1.300.000 litros para a distribuição. O sistema Clabin hoje, ele é responsável por 60% a 65% do abastecimento de água. Então a gente sabe que se com 300.000 litros não atendemos a demanda da população, quando nós instalarmos esse 1 milhão, nós ficaremos com 1.300.000. Então a gente vai conseguir tirar essa dificuldade que a população tanto clama por falta d'água e qualidade da água. Ainda assim, nós temos alguns quilômetros de linha tronco, subtronco. Nós vamos fazer em determinado trecho da estrada um método não destrutivo, que a gente não vai precisar rasgar a rodovia, algumas ligações novas. E então, o que eu queria dizer, só para retificar primeiramente o valor que o senhor colocou, que Mendes, de 2014 para cá, recebeu até agora os 12 milhões. 7.700 e pouco da primeira etapa e os 4 milhões da segunda. Os 4 milhões da segunda, a ordem de início foi dada no dia 7 de janeiro de 2019.
Então a empresa, ainda hoje, ela está dentro do cronograma. O que é esse cronograma? É o cronograma físico-financeiro, é um desembolso programado que foi feito junto à FUNASA e foi aprovado. A primeira etapa é levantamento topográfico, sondagem de onde vai ser colocado esse tanque de 1 milhão de litros, a sondagem do acesso, a sondagem e topografia do local onde será instalada a estação de tratamento. Então, nesse primeiro mês e o segundo mês, a empresa já está instalada no município e está fazendo a mobilização e os levantamentos topográficos através de posicionamentos e a sondagem do terreno. A partir do terceiro mês, este valor sobe. O faturamento que nós temos que fazer à empresa, desde que eles estejam cumprindo o cronograma, vai passar de 300 e pouco, ele chega a casa de 1.200.000 a 1.300.000. É uma obra grande, é uma obra que vai demandar um tempo de 18 a 24 meses. Então, hoje, a população sofre, não tiro as suas palavras, eu volto a falar, sofre, clama, pede por melhorias. Então, isso está sendo feito. Ao quesito, quando o senhor diz que a responsabilidade de coleta da água e acompanhamento, todos os dias eu tenho uma funcionária técnica química que ela faz o recolhimento da água da estação de Martins, Clabinho, todos os dias, às 7h30, 8 horas e às 13 horas, 13h30. Nós temos uma página lá na nossa secretaria, onde nós fotografamos todas as águas que são colhidas, tanto na estação, e a gente se afasta um pouco mais e às vezes colhe na casa de algum morador ou até mesmo no posto de saúde ali em Martins Costa. É sabido, se não me falha a memória, 22 de janeiro de 2018, Jorge Henrique, Jaime e o amigo nobre aqui, Edelso, nós tivemos um problema grave na estação de Martins Costa. Aquele, para mim, foi um dos piores que nós passamos e nós conseguimos, através daquele dia, manter uma distribuição mais constante. Não estou dizendo que os motores, as bombas, não passam por problemas. Nós temos vários rolamentos que são trocados, selos, conexões, enfim. Então a gente tenta fazer a manutenção preventiva, só que infelizmente às vezes a gente não consegue. Conforme o próprio nobre vereador citou, muitas das vezes a água que chega na casa do contribuinte, ela pode sim estar amarelada e de uma cor suja, de uma cor até barrenta. Mas eu volto a afirmar, essas tubulações antigas que tem no município, todas elas são de ferro. E o ferro, com o passar do tempo, ele tanto estraga de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Sulfato, cloro, então isso aí, ele em contato direto, isso aí vem corroendo. Numa paralisação da estação, em que você recomeça, você faz a descarga, é possível que em algum ponto desse tenha ficado essa água parada ali por 1 hora, 3 horas, ou até 6, ou até dias, como nós já ficamos, e quando você liga a usina, a primeira carga que vai na casa do morador é essa água barrenta, mas não que a estação esteja liberando a água barrenta, o desgaste desse tubo. Nós temos no município aí, esses 28 quilômetros que nós colocamos,
ele foi colocado da tubulação, para alguns que não conhecem, é o DEFOFO. Então, ele em contato com cloro, sulfato, barrilha, ele não vai haver esse desprendimento de material ferroso que às vezes possam vir a chegar na casa de vocês contribuintes. Em relação a análises laboratoriais, em 2017, nós não temos laboratório no município. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos, fizemos um pregão, essa empresa do Rio ganhou, e nós fizemos dentro da demanda do município, que nós achávamos que era conveniente. Então, nós fizemos um contrato e levávamos as amostras, se não me falha a memória, uma vez por mês, e a maioria delas estava dentro ou bem próximo do limite. E quando passava do limite, que não estava atendendo, ela passava pouco. Em questão de cor, pH, isso tudo é feito diariamente nas estações. O nobre vereador também cita que o volume de material nas estações ele é insuficiente. De repente, quando o senhor esteve na estação, o volume estava por acabar, porque quando nós fazemos o pedido junto à empresa, a gente sempre pede um material que atenda as estações por um período de 40 dias, porque quando chega no 30º dia, a gente já faz um novo pedido para complementar essa primeira parte. Bom, com relação às colocações feitas pelo secretário, em relação ao dinheiro que já foi investido, né, infelizmente a gente não consegue perceber que a população não consegue sentir essa melhoria, apesar de todo o investimento na distribuição e no tratamento dado. Eu até gostaria, porque agora estamos ouvindo da boca do próprio secretário, que a amostragem é feita todos os dias. Não foi o que foi ano passado, inclusive eu, o vereador Dr. Luiz Antônio, nos colocamos à disposição para estar acompanhando as pessoas. Gostaríamos de entender, né, essa sistemática das análises, para que a gente possa falar com mais propriedade aqui e até mesmo responder a população que nos indaga também com mais propriedade. Aí nos foi respondido que não tinha essa possibilidade. Então, já de antemão, aproveitando a presença, peço para o secretário que possa ir até franqueando, para que nós possamos estar acompanhando essa funcionária. Eu marquei aqui 7h30 e 15h30, estação de Martins Costa. 7h30, perto de 7h30, 8 horas, e entre 13 e 13h30, desculpa, 13. É só fazer uma colocação, o vereador, se me permite. Todos esses 28 mil metros, ou 28 quilômetros que foi feito, ainda está sendo, vamos chamar assim, insuficiente o volume de água que é tratado e é distribuído. Então, quando hoje que nós puxamos essa primeira demanda de 28 quilômetros, com apenas 300 mil litros, a demanda é grande. Devemos ter hoje em mês uma população aproximadamente de 19 mil habitantes, para um número de residência aí de aproximadamente 6 mil. Então, hoje, o consumo ele é a mais do que aquilo que nós tratamos. E eu gostaria de fazer uma observação, se me permitem. Hoje, a maioria da população, eu tenho certeza disso, muitos gastam a água com consciência. Poucos estão gastando muita água sem a consciência. E isso faz faltar aquele vizinho próximo que está acima dele, porque enquanto esse vizinho dessa casa aqui, a caixa dele não estiver cheia, falta pressão para o próximo. Eu vejo às vezes o nobre vereador Lucas, às vezes
Ô secretário, a água não está chegando lá em cima, o que está acontecendo? Aí eu, às vezes, explico. Enquanto a parte baixa não estiver cheia e todo mundo com as suas caixas cheias e que continuar a pressão, essa parte de cima não vai. Então, eu só queria aqui aproveitar e pedir para que a água seja usada com consciência. Somente isso. Eu estou finalizando as minhas perguntas. Aproveitando essa colocação feita pelo secretário, isso também realmente já passou pela minha cabeça, até porque a minha formação é ciências biológicas, a gente prima, né? Pela qualidade do meio ambiente, pelo uso racional da água. Eu até pensei em fazer isso no momento, falo com algumas pessoas, particularmente a respeito disso, mas às vezes encontro alguma dificuldade, secretário, por conta dos problemas de vazamento na própria população do poder público. Quando eu vou falar para a pessoa assim, olha, você precisa economizar água e tal, poxa, mas tem cano jorrando água o dia inteiro. Se eu não recordo a memória, né, até não foi oportuno na época, era sobre a iluminação pública que a excelência veio aqui responder, o vereador Lucas colocou a respeito de um vazamento que tinha em frente ao bar da Raimundo, que já estava ali quase um mês. Tem outro também que está aqui, perto do centro... Não, isso é arrumado. É arrumado? Então, mandei um ofício do senhor lá também, que também vazou algum tempo. E outro lá na subida da Rua 5, no bairro Nossa Senhora das Graças, no Ventania. Só para colocar, eu acredito que verdadeiramente tem que ser feita uma força-tarefa para que a nossa população não sofra mais. Quando a Nupetrisa está aqui, o interesse era esse. Tentar sanar os problemas da nossa sociedade da melhor maneira possível, através principalmente do caminho do diálogo. Eu acredito que juntos somos mais fortes e podemos construir uma cidade melhor, mas cada um fazendo a sua parte. Um dos questionamentos que eu tenho, agora vou fazer uma colocação, é só uma colocação, mas depois se você quiser falar alguma coisa a respeito dessa pergunta aqui que eu recebi das pessoas para fazer. O que acontece? Eu sinto falta de um telefone de emergência, secretário. Eu falo com o senhor, às vezes, direto no Zap, no final de semana ou no feriado. Mas um local onde a gente possa ir, ou que o vigia que fica na porta da prefeitura possa estar habilitado a fazer os contatos, porque no dia que teve o vazamento d'água lá no Bela Vista, eu liguei para o senhor. Foi no final de semana, o senhor me entendeu. Mas eu acredito que às vezes a própria população não tem esse feedback, ele não consegue fazer essa ponte. Mas alguém capacitado, a pessoa antes de falar comigo foi primeiro na prefeitura, tem alguém? Não consegue falar com ninguém. O sistema de plantão, o sistema de telefone, onde a população possa ligar, informar sobre esses problemas, esses vazamentos, né, para que a equipe de reparo possa ir. Eu acredito que tem uma equipe, né? Uma vez o senhor já me falou, que tem uma equipe que fica de plantão para ser acionada para esse tipo de problema. Só que fica difícil ter equipe, mas não tem uma forma assim adequada para acionar essa equipe para ela sair em campo. Então, né, reforçando aí, isso é importante, né, o uso consciente da água, mas também que o poder público possa fazer a parte dele. Com relação às perguntas que eu recebi da população, o que eu gostaria de passar para o senhor. Um dos maiores itens elencados com relação à falta d'água, eu gostaria de dizer que hoje 3 bairros e meio, não sei se é um conhecimento do senhor, né? Estão sem água, parte de Santa Rita, uma parte de Independência, não tem outro, também por enquanto. Parte de Santa Rita e parte de Independência sem água. A maioria das vezes, quando as pessoas entram em contato, o problema, secretário, informado, é que a bomba está queimada. Pergunta, com esse investimento que vai estar vindo, um dos problemas que eu estar por mim, pelo Delcio, pelo exemplo, dia que nós tivemos lá, foi a bomba. Né? Até que veio uma bomba de uma pessoa emprestada, né? Até o município funcionar. Nós vamos conseguir sanar esse problema das bombas que quebram, não sei, como a bomba sobressalente, alguma coisa nesse sentido, para que no momento de uma quebra desse da bomba, a população não sofra tanto tempo até ela ser reposta. Nesse caso específico que nós citamos aqui de Martins Costa, se eu não me engano, foram 7 dias, né?
Foram 5 dias, no 6º dia nós conseguimos colocá-la em funcionamento, aí até a caixa encher para poder dar a pressão para poder distribuir, inteirou o 7º dia. No 7º dia já estava sendo distribuída a água para os moradores. Nobre vereador, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, o nosso telefone lá da Secretaria de Obras, ele é aberto a qualquer um de vocês para poder ligar, que tem um cano furado, um esgoto rasgado, um buraco na rua, e a gente prontamente, a minha secretaria, ela começa a funcionar às 7, alguns dos vereadores aqui com certeza já me viram na porta da secretaria 10 para as 7, 15 para as 7, apesar de eu morar fora, eu chego aqui bem antes das 7. Então, de segunda a sexta, de 7 às 16 horas, o telefone fixo, ele pode ser usado. Todas as ligações feitas, elas são imediatamente verificadas. Porém, se eu estiver com um problema na estação da Clabin ou Martins Costa, que é um Alô? Que é um problema que eu vou deixar várias pessoas sem a distribuição da água, sem receber a água, então esse cano furado que está vazando, ele vai ficar para depois. Eu primeiro vou atrás de resolver o problema das estações. Prontamente feito o problema das estações, eu vou lá e verifico este cano furado. Na maioria das vezes, como os nobres vereadores às vezes podem notar, volto a afirmar, são tubulações antigas, não existe um projeto de localização, de diâmetro, de qual material que é dessas antigas tubulações. As novas que nós estamos passando, nós estamos fazendo um catálogo das mesmas, onde existe um projeto que mostra que nessa rua aqui ele está passando próximo do meio-fio, ou está passando na calçada, qual é o diâmetro, então você já tem a peça de reposição. Quando o amigo levantou a questão da Raimunda ali, eu fiquei numa situação que eu não sabia. Se eu fosse para abrir, eu teria que ter aquela peça, só que eu não sabia qual o diâmetro, e a partir do momento que você mexesse, você move com o tubo lá embaixo e você tem que correr atrás, você tem que resolver. Por sorte, quando nós abrimos, era uma peça fácil, então nós conseguimos resolver. Não sei se os vereadores sabem, muitas das tubulações antigas, nós temos que mandar fazer peças em usinagem. São bitolas não mais comerciais no mercado hoje. Então elas saíram de circulação, adotaram-se medidas comerciais e essas ficaram para trás. Então a gente tem que fabricar nessas usinas as peças faltantes. Em relação ao que o vereador comentou, se tem um telefone de contato, eu acho que você, o amigo Leandro, o amigo Lucas, eu acho que até mesmo o presidente, num final de semana já me ligaram, nunca deixei de atender, eu sempre atendo. Quando não consigo resolver via telefone, eu mesmo venho para o município e tento ajudar. Então eu acho que essa ponte de final de semana, feriados prolongados e tudo, eu acho que poderia continuar sendo feito através do vereador e o vereador me ligar sem problema nenhum, sem problema nenhum. E todas as ocorrências, desculpa, todas as ocorrências de cano furado, vazamento de água, esgoto, isso, uma denúncia anônima, a gente vai atrás e verifica. Pode ser que eu não vá no mesmo momento que me ligaram, porque a gente deixar um cano de 3/4 de polegada, de meia polegada vazando, ou até de 1 polegada vazando, e se eu tiver com problema na estação, eu vou primeiro cuidar da estação.
Por isso, às vezes, aquele cano fica vazando algumas horas e a gente tenta fechar o registro para que não desperdice essa água, que, por sua vez, é uma água tratada. A questionamento a respeito da bomba, quando nós falamos em investimento, a estação da Klabin, onde nós vamos fazer a estação de tratamento com reservatório, toda ela vai ser automatizada. O que significa essa automatização? A automatização, quando você tem uma sobrecarga ou uma falta de energia, eles vão proteger todo o sistema. Muitas das vezes, quando a gente tem uma bomba, um motor, ou um rolamento dele, ou um retentor que às vezes dá problema, é porque há uma queda de energia, a bomba desliga, não dá tempo quase que de o disjuntor desarmar, e imediatamente a energia volta, aonde há uma desaceleração e uma aceleração, tá? Então, quando instalarmos a Klabin, que tiver em funcionamento, toda ela vai ser automatizada, com bombas, motores, todos eles novos. Então não tem previsão, sim. Não tem previsão ou não vai haver necessidade? Porque nós estamos falando do sistema Klabin ou dos dois sistemas que vão ser construídos? Nós estamos falando do sistema Klabin, que é onde eu vou ter a estação de tratamento com o seu reservatório de 1 milhão de litros. Então lá nós não teremos mais problema de motores e bombas. Entendi. Outro questionamento que eu recebi da população com relação às outras, foi um tema também muito abordado aqui, com relação ao tratamento dado. Vou até colocar aqui para o companheiro Enéas uma vez, se eu não me engano, na legislatura passada, o problema que as estações de tratamento não tinham nem o dosador para se colocar o químico, porque o químico eram lançados com pás dentro do tratamento. As duas perguntas que eu queria fazer com relação a isso. Os profissionais que ficam na ETA, manuseando esses produtos químicos, são pessoas habilitadas para tal, e eles possuem agora, depois dessa questão que aconteceu aí que o vereador Enéas relatou, o material necessário para fazer a dosagem desse químico? Só para ratificar, referente ao que o vereador Jorginho falou, foi exatamente o que gerou o processo do Ministério Público. Eu fui um dos contribuintes para que se fizesse esse inquérito. Na época, eu trabalhei com a estação de tratamento de água e esgoto, e assim que eu iniciei o mandato, era uma proposta de trabalho minha. Graças a Deus eu vim concretizar agora aí com esses recursos que foram destinados através da FUNASA. Então, nós verificamos em loco realmente que não existia bomba de backup, que não existiam aparelhos dosadores, enfim, era feito mais ou menos por amostragem as dosagens dos produtos. Então, foi o que gerou exatamente, uma das denúncias foi exatamente essa, e daí se surgiu em termos de ajustamento de conduta. Então, não sei se hoje em dia ainda existe esse profissional que faz essa dosagem, então é pertinente a pergunta do companheiro. Respondendo a pergunta aqui do vereador, se não me falha a memória, em 2017, logo no início, nós não tínhamos um profissional dentro da secretaria qualificado para acompanhar as estações. Então, através do último concurso que houve, veio uma técnica em química, que inclusive está cursando até a faculdade, e é onde ela faz esse acompanhamento. Quando o senhor me pergunta a respeito dos dosadores, existem sim lá os agitadores, são chamados de agitadores. Imaginemos uma batedeira, só que num pêndulo maior, para que se faça a mistura e a dissolução do sulfato, para que ele seja colocado na água. Por ser um material pesado, ele constantemente, por mais que você tenha sobressalente, a gente
troca e troca. Isso é constante. Quanto o senhor pergunta a respeito dessa amostragem, todas as estações nós deveríamos ter um equipamento chamado Calha Partial, que ela controla, ela mede a quantidade de água que entra e, por sua vez, é a mesma quantidade que é tratada e é distribuída à população. Hoje, se o senhor me perguntar, nós não temos esse instrumento instalado. É um equipamento caro, aproximadamente em torno de 10, 12 mil reais, e as modificações que teriam que ser feitas para a implantação desse, talvez tornasse alguma coisa próximo disso daí também. Então hoje nós não temos. Se o senhor me perguntar hoje, secretário, qual o volume de água que o senhor trata no município hoje e qual é o volume que o senhor distribui? Nós não temos esse levantamento. Então é tirado por estimativa. Cada família, cada casa, em torno de 1.500 litros dia, então você tem uma estimativa mês. A falta desse equipamento, né, prejudica o trabalho do senhor. Sabemos da dificuldade, mas eu acredito que agora, com mais desses 4 milhões, esses investimentos que ainda estão por vir, acredito que essa demanda vai ser sanada, né? Inclusive, todo o material, quando é lançado, seja o sulfato e o cloro, a nossa técnica, ela faz o primeiro ensaio, que ela tem essa condicionante de fazer, que é onde ela mede o pH, se o pH está dentro da margem. Se épocas chuvosas, onde a água suja demais, nós temos que elevar o volume de sulfato de cloro. Na época que passa sem chover, onde a água já vem, claro, ela vem precisando de tratamento, mas a olho nu ela já não está barrenta, então você diminui a quantidade de material que você lança para tratar e distribuir. Eu entendo que realmente esse equipamento faz falta, porque passa a ser por estimativa, né? Fica difícil de chegar num aspecto ideal, né? Fora se tivesse o equipamento para fazer a medição de forma precisa. Outro questionamento que eu tenho a respeito dos locais que não recebem água do Poder Executivo. Por exemplo, ou que tem a tubulação, mas que a água não chega. Um exemplo é o bairro dos Novos Vereadores, né? Vereador Chico Tancredo, vereador Delcio Gomes, água fria. Uma parte dela não consegue ser abastecida, tem até um projeto de uma indicação, não sei se já foi para o senhor, a respeito do bairro Água Fria, aonde eu mesmo resido, não chega a distribuição da água, não passa a população, então os moradores daquela residência. E um deles é contemplado com abastecimento d'água, e em outras localidades que foi citado aqui da Independência, né? Segmento Sul, alguns locais que ainda não são contemplados. Bom, eu acho que a gente pode colocar isso tudo num pacote só, com uma única pergunta. Sabemos da dificuldade que o município enfrenta há mais de décadas. Sabemos que as verbas começaram a chegar, já chegando a 12 milhões. Eu acredito que é uma verba considerável para um município de 18 mil habitantes. Por favor, o nobre vereador, use o termo 8, porque os 8 já foram gastos. Os 4, apesar de ter sido recebido, porém, ainda não conseguimos começar a gastar. Porque senão dá uma interpretação de que já recebemos 12 e já aplicamos 12. O 8 já foi aplicado. Vamos arredondar para 8 aplicado. Os 4 que chegaram ainda não começaram a ser. Então, é isso aí. Essa questão. Então, eu quis colocar isso que o presidente, o vereador Chico Tancredo colocou. O recebido, o valor recebido. Dos 12 milhões, 4 vocês ainda não utilizaram. Eu acredito que nessa pergunta a gente vai conseguir matar isso aí.
pelo menos a minha parte. O povo vem sofrendo mais de uma década, para ser mais preciso pelos documentos que eu li que tem aqui, 18 anos. Né? Quando que esses recursos que chegaram ao município vão começar a fazer diferença na qualidade, na distribuição de água dentro do nosso município? Quando que o cidadão mendense vai poder respirar aliviado com relação ao abastecimento d'água, secretário? Não, vereador, o senhor esqueceu de uma localidade também muito penalizada, Ponte do Rocha. A Ponte do Rocha, não me falha a memória, são 80 residências, com aproximadamente 5 pessoas em cada uma delas. Lá hoje nós abastecemos via caminhão-pipa ou através do poço artesiano. Essa implantação desses, vamos chamar sempre de 20 milhões, tá? Porque a empresa ganhou, deu um desconto, mas não vamos entrar no mérito do desconto, vamos sempre tratar de 20 milhões. Essa etapa dos 20 milhões, nós vamos levar a água até Ponte do Rocha. Então serão mais 80 famílias que não recebem a água encanada, que passarão a receber. Respondendo à pergunta do novo vereador também, a respeito da independência do setor norte-sul, a questão do água fria, a questão ali daquele trecho onde o senhor mora ali e tudo, não adianta nós termos tubulação espalhada, feita, esses 28 quilômetros já existentes, com mais alguns quilômetros que nós vamos fazer, se nós não tivermos uma captação, tratamento e um volume de água a distribuir. Porque eu tenho alguns diâmetros que, se eu, sinceridade, eu posso estar com os meus 300 mil litros lá, se eu abrir para poder jogar na tubulação nova, aqui vai a de 300 milímetros, com 1 hora eu esvazio todo o reservatório. Porque ele precisa de pressão. A pressão para poder fazer 300, empurrar para 200, empurrar para 150, empurrar para 100, até chegar à casa dos contribuintes. A questão do setor norte-sul é uma demanda que já vem de algum tempo, em que você você tem as casas até aqui. O lado da frente continua, tem água. Se aqui, alguma pessoa aqui fizer uma outra ligação de uma construção que não tinha antigamente, vai começar a faltar pressão para que chegue lá na frente. Volto a falar, eu preciso ter volume, eu preciso ter água tratada suficiente. Hoje é escasso, Eu pretendo, nobres vereadores e população, juntamente com vocês, através desse investimento dos 20 milhões que chegaram, a empresa ela tem até 24 meses para concluir os trabalhos. Nós acreditamos que, através aí mais ou menos de 1 ano e meio, a gente já tenha a estação já funcionando com o seu reservatório. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o reservatório. Após eu colocar o reservatório, nós vamos mexer na estação, porque se eu tiver água tratada e não tiver reservatório para distribuir, vai continuar o mesmo problema. Então, a primeira coisa, nós vamos colocar o reservatório e depois a estação para poder atender a essa demanda de vocês, vereadores, que eu sei que vocês são muito cobrados pela população e dos contribuintes também. Então, pelo que o senhor colocou, um prazo de 24 meses para poder começar a ser resolvida essa situação? A obra ela tem duração de 24 meses. Eu acredito, dentro da minha experiência, que com 1 ano e meio a gente já comece a ter resultados satisfatórios. Mas, por favor, não canso de falar, e eu sei que vocês também sabem disso, vocês são cobrados e eu sei que vocês me cobram. Nós, a secretaria, o executivo, nós não estamos numa zona de inércia, numa zona confortável, não. Por quê?
Quando eu não tenho uma cobrança, é sinal que tudo está funcionando. Se não está muito bem, está funcionando bem ou perto do perfeito. Mas quando eu sou acionado, que tem cano estourado, esgoto, e a minha parte também é questão de obra e serviço público, que tem lixo na cidade, que a estrada está faltando manutenção, e que a praça está faltando uma roçada, uma capina, um cuidado, então isso mexe comigo e eu fico muito incomodado também. Então eu acredito que, falando a respeito da estação, que com 1 ano e meio a gente já começa a ter esse resultado já. Mas, volto a falar, qualquer um de vocês, se houver a necessidade de pedir, falar que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, essa demanda a gente vai tentar atender próximo do perfeito. Ninguém é perfeito. A última minha, para poder finalizar a minha parte. Esse valor que foi recebido, o restante dos 16 milhões que ainda vai ser recebido, eles vão ser totalmente investidos em água ou vão atuar também no saneamento básico, que de forma indireta faz parte do sistema de captação de água. Pergunto por quê. Eu acredito que em Mendes, 90% do esgoto é jogado in natura dentro dos nossos rios, aonde a água que a população consome é captada. Eu acredito que se tiver algum programa de saneamento básico para evitar que esse esgoto seja jogado in natura dentro do rio, vai diminuindo o tratamento e do modo geral. A pergunta é, então, se esse investimento vai ser somente em água ou também vai atuar no saneamento básico. Não, vereador, essa verba de 20 milhões é somente para água, estação, reservatório. Essa parte a qual se refere, ela tem uma empresa que ela já até ganhou via Estado, a Bacia do Guandu, se não me falha a memória, através da SEDAI. Eles já fizeram um edital onde uma empresa determinada lá ganhou e eles vão começar. Mendes foi agraciado. Eu não sei te dizer muita coisa, que essa parte é do meio ambiente. Vou te dar só uma pautazinha, mas essa parte toda era defendida pelo meio ambiente. Mendes foi agraciado para se fazer um estudo para começar a fazer a coleta e tratamento dos dejetos domiciliares, para então sim ser lançado nos córregos, nos rios e nas... Ok? Bom, agradeço a presença do secretário. Infelizmente, diante de todo o esforço, mesmo com que já chegou, parece que nós vamos continuar sendo cobrados ainda aí por quase 2 anos antes que essa situação se resolva no nosso município. Eu gostaria de deixar para a população que nos ouve que nós também estamos atentos, não estamos inertes e nem indiferentes ao sofrimento da população mendense com relação à falta d'água. Hoje o WhatsApp me parou com muitos pedidos de pergunta para o secretário, acho que não adiantava, quase todos relacionados aí ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho que dizer para você, população mendense, parece que ainda por um período aí de 18 meses, o sofrimento com o abastecimento e com a distribuição de água ainda vai continuar, né? Mas nós estamos juntos aí, vamos estar, como sempre, né, o secretário sabe, aí, fiscalizando, ajudando o que for possível, e já gostaria de pedir ao senhor que pudesse estar conversando com a pessoa responsável, pudesse franqueando aí eu sei que o vereador do representante também quer, e os demais vereadores que quiserem, para que nós possamos acompanhar aí para entender melhor o sistema de coleta para amostragem de água. Obrigado, senhor presidente.
Algum mais vereador tem uma pergunta diferente das perguntas realizadas pelo companheiro Jorge Henrique? Eu vou abrir em ordem de pedido. Primeiramente o vereador Luiz Antônio, depois o vereador Leandro, o vereador Luca, posteriormente o vereador Décio. Vamos realizar nessa ordem as perguntas, ok? Com a palavra o vereador Dr. Luiz Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário, público presente, boa noite. Vereador Jorge Henrique praticamente esgotou o tema, mas ainda tem uma questão que eu gostaria de abordar. Essa falta d'água faz com que os mendenses fiquem dependentes do abastecimento de carros-pipa. Nós, vereadores, somos cobrados pela falta de transparência, porque são feitos atendimentos, sempre havendo relatos de que há favorecimento político, onde alguns são priorizados em detrimento de outros. Nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor como funciona a sistemática de pedidos de atendimento por carro-pipa. O atendimento, quando a população, quando não há, vamos chamar assim, uma estação faltando água, que aí você cria um rebuliço muito grande no município de todos quererem água ao mesmo tempo, e quando a estação não está parada, que há um problema isolado, é feito pela uma ordem de ligação. Se o nobre amigo ligou, pediu, ele é o primeiro, o outro é o segundo, terceiro, quarto. A única forma que nós às vezes colocamos uma diferenciação é quando o morador informa que tem algum enfermo em casa, que tem um senhor de idade necessitando de cuidados médicos, que precisa de água, criança. Então, nesses casos, a gente abre um precedente e atende primeiramente. Fora isso, é de acordo com a ligação, onde é feita uma ficha, o carro-pipa sai, passa o endereço dos 5 primeiros, ele vai, atende, quando retorna, do 6º ao 10º e assim sucessivamente. A gente procura entender que todos precisam da água no mesmo instante. A única diferença que a gente faz, volto a falar, é quando trata-se de algum enfermo, uma criança ou então senhor de idade. Perfeito. Nesse sentido, então, o que pode ser feito para melhorar o controle de forma a garantir à população que não existe esse tipo de favorecimento? Nobre vereador, eu aceito sugestão. A gente já vem trabalhando desta forma, já tem, nesse mandato, nós já estamos para 24 meses, 26 meses, então sempre foi feito dessa forma. Eu volto a frisar que não há um favorecimento. A gente recebeu a ligação. Se o cidadão ligou às 7h10 e o outro ligou às 7h30, o primeiro a ser atendido vai ser o de 7h10, o segundo de 7h30. Salvo se o de 9 horas, quando ligar, for uma dessas questões que a gente não abre mão. Idoso, enfermo, criança, então a gente coloca diferente. Fora isso, não somos nós, eu ou outra determinada pessoa, desse escalão secretário, que controla isso. A gente tem uma pessoa que recebe a ligação, anota o endereço, anota o telefone e a gente leva. Então, eu entendo que o único favorecimento que tem, e quando há, volto a repetir, idosos, crianças e enfermos. O secretário de estabelecimento comercial também acho que tem uma certa preferência. Bem lembrado, comercial, hotéis, bem lembrado, presidente. Nós tivemos há pouco tempo um problema desse, onde nós tivemos que aqui no centro atender aquele restaurante ali, acho que é Delfina, como é que é? Aquele ali, Granfina. Então a gente dá essa particularidade. Claro que se alguém pedir um pipa d'água numa situação de colapso dessa para fazer massa de obra, a gente vai negar. A gente tem que primeiro atender
para uso da população. Nós já recebemos esse tipo de... Eu estou comentando que nós já recebemos esse tipo de ligação, tá, senhor vereador? O senhor sabe informar quantos carros-pipa pertencem à frota municipal e o número de carros-pipas contratados? Nós temos na prefeitura um carro-pipa e um carro contratado. O carro contratado foi no último pregão e, atendendo a demanda desta casa, ele agora está instalado o GPS, aonde monitora todo o percurso que ele faz a cada fechamento de medição. A próxima pergunta vai ser nesse sentido. O senhor se antecipou e, como o senhor sabe, a lei de autoria que obriga a instalação de GPS nesse veículo, ele determina que os relatórios sejam enviados a essa casa no período de 15 dias. Até hoje, que eu saiba, não tomei conhecimento, é chegado nenhum relatório disso. Então, pedi ao senhor aí atenção especial nessa questão da lei, onde que oculta esses relatórios informando o percurso do veículo, o trajeto, sejam encaminhados a essa casa. Não, vereador, só me desculpe se lá na lei informa isso. Eu desculpa, eu até li, relatei a respeito do GPS, mas eu desconhecia que teria que ser enviado a esta casa a cada 15 dias, sendo que a cada 15 dias ficaria uma coisa meia fora de padrão, sendo que as medições fecham com 30 dias. Então, eu gostaria que, se possível, o nobre vereador fizesse um ofício solicitando que, em vez de 15 dias, mandássemos a cada 30. E eu mandarei para vocês via eletrônico, porque a última medição que nós fizemos já por esse novo sistema, se não me falha a memória, são 4 equipamentos, caminhão-pipa, retro, caminhão basculante todo, deu em torno de 500 páginas. 500 páginas, entendeu? Então, se eu emitir 500 páginas aqui, vai ficar uma coisa meio absurda. É um fardozinho, é uma resma de papel. Então, o senhor, por favor, solicita lá para a gente e só troca esse período de 15 para 30 dias, por favor. Perfeito, assim estarei procedendo. Entendo aí a dificuldade da Secretaria em encaminhar esse relatório no prazo de 15 dias, como preconiza a lei, mas estarei oficiando sim para que seja enviado então no prazo de 30 dias e eu conto com a colaboração do senhor nesse sentido. Eu me dou aqui por satisfeito com a pergunta. Muito obrigado pela presença, por ter atendido o nosso chamado. Obrigado, senhor vereador. Salve livre para perguntas, então com a palavra o vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais pares, a todos os presentes e aqueles que estão nos assistindo pelo sistema de áudio 20. Bom, secretário, como o senhor mesmo acabou de falar no início da sua fala, o recurso mencionado para ter 100% do problema resolvido da cidade seria de 38 milhões. Exatamente, o nobre vereador. Nós acreditamos que com esse investimento de 20, a gente alcance alguma coisa em torno aí de 70%. Para nós fecharmos 100%, nós ainda vamos precisar ir de Pires a mão a Brasília pedir mais os outros 18 ou 20 milhões, quando na época. Bom, então continuando, também queria então parabenizar ao vereador Enéas por ter conseguido, junto ao deputado federal Simão Cecim, passar dano no município. Haja visto que esse problema é um problema que todos nós sofremos. Nós moramos aqui. E esse problema vem se arrastando há anos e anos. Se a gente fosse falar aqui durante a noite, abordar esse tema, a gente ia ficar aqui até tarde, com várias perguntas e perguntas pertinentes. Na verdade, são duas perguntas que eu queria fazer, uma pergunta e um pedido. Em conversa, até mesmo com algumas pessoas, só pode me confirmar, o projeto contempla 3 estações, Martins, Clabim e Vila Mariana. Como já foi falado anteriormente, existem bairros na cidade que são atendidos e não são atendidos. Existe um bairro na nossa cidade, Humberto Antunes, inclusive eu e o vereador Lucas, no início dessa legislação,
nós fizemos uma indicação, que é uma parte do pessoal ali das 3 porteiras, a parte de baixo, onde é feito esse abastecimento. E no início dessa legislatura, nós fizemos uma indicação, onde vossa pessoa, tudo junto com a gente, viu que realmente as condições de abastecimento daquela parte, daquela população ali embaixo, estavam numa situação muito complicada. Fizemos a indicação, botamos a tubulação, mas mesmo assim hoje não existe tratamento. Essa parte está contemplada nesse novo projeto, e agora seria o meu pedido. No condomínio Matinhos existe hoje uma caixa d'água, mais ou menos 25 a 30 mil litros de água que abastece uma parte do Falcão Dias. Eu sei que às vezes o senhor coloca na internet a comunicação que está tendo limpeza na Clabin, que está tendo limpeza ali, e tem exatamente de 7 a 10 anos que não há limpeza nesse reservatório. E, consequentemente, isso vai gerar lá na frente uma água suja, por mais que seja tratada com todos os produtos. Então, esse meu pedido seria que o senhor colocasse nesse programa a limpeza dessa caixa d'água. Eu sei da dificuldade, mas que a gente possa fazer esses esforços. Então, desde já, essa seria a minha pergunta, o meu pedido, e ressaltar o trabalho que está sendo feito, porque hoje existe o problema do abastecimento de água, mas a ação e a solução está sendo proposta, e nós estamos aqui. Sabemos que existem outros vários problemas no município, mas com relação à água, hoje o problema está sendo mostrado e a solução a médio e a longo prazo, esperamos que pelo menos 70% a 80% dos problemas sejam resolvidos. Obrigado pela presença, senhor secretário. Vereador, respondendo a sua pergunta, eu vou ficar te devendo essa resposta se ela contempla as 3. Eu tenho quase certeza que sim, mas a estação de Vila Mariana, com a implantação desse sistema, nós vamos desativá-la. Mesma coisa nós vamos fazer com a estação da Clabin. Nós não vamos demolir, nós vamos desativá-la. A estação Clabin hoje, todos devem conhecer, ela é, vamos chamar assim, ela é determinada ao volume que tem que ser captado. Ela me dá uma calha a uma altura que eu tenho um volume que eu consigo captar. Sendo que esta calha, ela viaja, se não me falha a memória, em torno de 800 a 900 metros que ela vem. Então, quando nós implantarmos a estação da Clabin, o processo não será mais esse. Eu, em vez de ter um delimitador, que é a calha, eu vou ter um rio, onde eu vou captar esta água. Então, o meu volume de água que eu vou captar, eu posso captar X litros d'água por segundo, que não vai me faltar na base o volume que eu tenho que tratar. Hoje, lá na Clabin, eu sou limitado, porque se eu puxar além daquilo que me é colocado, falta água nessa calha. E atendendo ao seu pedido, nobre vereador, eu já venho fazendo nos tanques de decantação da Vila na Clabin, são 2 tanques enormes. Então a gente não consegue fazer os 2 de uma única vez. A gente faz um, informa a população que de 7 às 17 horas o abastecimento será interrompido. No dia seguinte, 2 dias, 3 dias, a gente deixa normalizar, e no 4º, 5º dia a gente para limpar o outro lado. Eu não sei se os senhores sabem, a primeira vez que nós fomos limpar a estação, alguma coisa em torno de 2 metros de lama. Então hoje, quando a gente fala que dentro do tanque de decantação lá existem 100 mil litros, existem 100 mil litros d'água. Antigamente esse reservatório poderia estar cheio, mas na verdade poderia ter 60, 50, 40 mil litros. Então nós estamos fazendo essa limpeza das caixas da Clabin, da Martins e até da Mariana. E essas outras caixas, nós estamos também fazendo a dos colégios, onde a gente sabe que várias de nossas crianças estão lá estudando, então a gente tem que cuidar na hora de captar e tratar e na hora de receber essa água lá. Então a gente tem feito um programa
em cima de muita dificuldade, mas a gente já está conseguindo atender. Eu estou satisfeito, presidente, pela resposta do secretário. Depois eu entro em contato com vossa pessoa para ver se contempla ou não uma parte do bairro das Três Porteiras e Alberto Antunes nesse projeto. Obrigado, senhor secretário. Ok. Seguimos então com as palavras e as perguntas com a palavra do vereador Luca. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos presentes e aquele que nos assiste, nos acompanha através da TV Câmara. Secretário Júlio, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta, até mesmo em relação ao que você já comentou, mas não ficou muito bem entendida por esse vereador. Até eu acho que nós, todo mundo. Você falou que essa nova captação de água, esse novo projeto de abastecimento, até mesmo da ETA Clabin, ela vai ser autorizada. Em relação à pergunta do vereador Jorge Henrique, ele falou a respeito das bombas, se haveria a possibilidade de ter alguma reserva, que teria a possibilidade de ter outras para poder, uma sobressalente para poder, até mesmo no caso de uma bomba dessa dar um problema, e entrar com a outra rapidamente. Aí eu fico me pergunto, e na falta de energia elétrica, não seria possível uma contratação ou até mesmo um gerador? De repente, não foi falado isso, de repente está no projeto. Porque, não havendo a energia, não vai entender, pode ter 10 bombas, não vai funcionar, tem que ter uma outra coisa para poder tocar essa máquina. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, em relação ao vazamento de água que vem acontecendo no nosso município, a gente sabe que, pela conversa que nós já tivemos, pelo papo que nós debatemos, a gente sabe que a tubulação ela já está há muito tempo, é uma tubulação de ferro, ela tem lá, de acordo com o seu tempo e o material químico que ela e acaba fazendo essas tubulações estragarem com esse rompimento. Mas tem umas novas, tubulações novas, que aconteceram alguns problemas, inclusive ali na rua Pereira Lima e na Avenida Santa Cruz. Aí eu pergunto ao senhor, qual a possibilidade e como seria feito, de repente, essa própria empreiteira que fez o serviço, ela não estaria ainda dentro do prazo para ela poder fazer essa manutenção? Por quê? Na Avenida Santa Cruz já causou até acidente. E a gente tem, vocês chegaram lá, a Secretaria de Obra foi lá, prestou serviço de socorro em relação à tubulação que rompeu, mas o buraco ficou. E até hoje, aquele buraco ainda não, aquela situação que está lá, ela ainda não foi terminada 100%. Isso na Avenida Santa Cruz. Na Rua Pereira Lima, também, só vem acontecendo esses problemas devido a essa nova tubulação que foi passada por ali. Se o senhor passar por ali, acredito que o senhor passar por ali e perceber que a rua realmente está com muito problema. A reclamação do município, os moradores, é constante em cima do vereador. O vereador tenta conversar, tenta explicar, tenta levar o problema para vocês, mas a gente vem encontrando essa dificuldade de solucionar esse problema. Não seria necessário, eu não sei como é que é, de repente só para me explicar para nós que tirar essa dúvida, não deveria acionar essa empreiteira para poder fazer esse serviço, para poder resolver o problema que só veio acontecer depois do serviço que eles fizeram? Não, vereador, não sei se o senhor sabe, aquele problema da Santa Cruz ali, quem fez o reparo foi a empresa, tá? A empresa Medeiros que fez o reparo. Eu, por acaso, no dia, eu estava lá e eu só fiz acompanhar o serviço. Eu como de fato eu tenho esse defeito, às vezes eu não delego, além de eu delegar, eu vou e acompanho. Então, tanto a peça utilizada, o cano utilizado e a mão de obra fornecida foi da empresa.
A questão vamos chamar assim, do fechamento do buraco ali, nós estamos devendo sim. Ali é uma RJ, mas como passa uma tubulação nossa, nós mexemos, então nós temos que arrumar. E nós estamos tentando, eu acho que nessa semana agora, se Deus quiser, acho que até antes do Carnaval, a gente vai conseguir atender aquela demanda lá e fechar aquele buraco que ainda não está 100% executado, como o senhor mesmo relatou. Essa outra questão aí que o senhor comenta, na Rua Pereira Lima, eu até vou me aprofundar amanhã logo cedo com o nosso homem de frente lá da água. Eu não sei se é realmente tubulação nova deles e se está realmente acontecendo como o senhor relatou. Desculpa, não estou dizendo de forma nenhuma que o senhor esteja equivocado ou coisa parecida, tá? Eu só quero, se é que está acontecendo na Rua Pereira Lima, eu estou até, sem saber, estou até surpreso aqui. Na Avenida Santa Cruz, eu inclusive presenciei e afirmo. Agora, eu logo amanhã cedo, eu vou tirar essa dúvida e imediatamente eu respondo ao senhor. Em relação ao gerador, só um minuto, presidente. Em relação ao que o senhor acha da possibilidade de a gente poder aproveitar esse orçamento que está sendo levantado até mesmo para essa emenda parlamentar do novo vereador, como eu falei, na falta de energia elétrica, o que o senhor acha, o que o senhor pensa? Olha, nobre vereador, seria um custo a mais e não deveria, eu acho que não é barato, tá? Nós adquirirmos um gerador desse, um grupo gerador, para ele entrar em operação logo após a falta de uma energia elétrica, ele tem um custo de manutenção, deve ser alto. E hoje eu não saberia informar ao senhor se esse custo-benefício seria, acredito que sim, o custo-benefício. Eu tenho o último levantamento aqui que eu tenho, quando a Light, principalmente na Clabin que aconteceu e lá em Martins Costa, a maioria das vezes são queda de energia que às vezes dura 1 dia, 16 horas, tudo falta de energia. Quando a última vez que aconteceu, ninguém estava esperando, foram várias árvores que caiu na rede de alta tensão na Clabin, e onde ficou um longo tempo interrompido. Agora, eu posso pedir para fazer um estudo a respeito dessa sugestão, mas eu não sei se eu conseguiria colocar dentro deste orçamento, porque já está delimitado os serviços e o que e onde vão ser gastos os 20. Então eu não sei se caberia tirar e colocar, mas eu vou pedir para fazer um estudo. Tá bom, estou satisfeito pelas perguntas, agradeço a presença do senhor mais uma vez. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Ok, obrigado. Continuam abertas as perguntas, então agora o vereador Elbelso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais pares. Boa noite ao nosso novo secretário, que se faz presente aqui hoje, a todos aqui presentes. Queria saber bem breve, secretário, a respeito dos 7 milhões que já foi gasto, 7 milhões e pouco, nessa tentativa, digo eu, né, de melhorar o sistema de abastecimento de água aqui do município. No meu entendimento, desde quando eu sentei aqui nessa casa, para estar aqui legislando, sendo aí, né, um mediador, né, entre a população e o executivo e o secretariado, eu mesmo achei meio equivocado esse início dessa obra, em estar simplesmente gastando 7 milhões e pouco em tubulação, e não aplicar parte, né, desse recurso, ou até mesmo esse recurso, primeiramente, né, na reforma da estação de tratamento d'água. Como eu sempre questionei aqui, o nosso secretário que teve aqui da outra vez, em si, você está colocando uma água, né, que não está totalmente tratada dentro de uma tubulação nova, você contamina totalmente o sistema. Ou seja, né, o novo vereador Enéas falou que era um planejamento que eu acho que
foi do chefe do executivo na época, o prefeito Reinaldo Macedo. Acho que foi um grande erro dele, né? E até com muito esforço, nós estivemos conversando com o novo secretário a respeito da EPA, a Estação de Tratamento da Água de Martins Costa, conseguimos aqui votar uma emenda, não foi isso? Foi de R$100 e poucos mil de um resíduo em si, né? Desse montante que foi gasto, até já veio na administração do secretário aqui, em estar tentando aí melhorar, né, a estação de tratamento da água ali de Martins Costa em si. Foi onde nós estivemos ali fazendo uma visita ali, junto com o novo secretário, e acredito que em si, né, está havendo aí um esforço sim do chefe do executivo para estar melhorando em si a qualidade de água que é servida aqui para os nossos munícipes. Eu mesmo sempre critiquei, porque o que mais se paga naquele conjunto do IPTU é a taxa de água, né? Se a gente for ver, o mais caro é a taxa de água. E em si esse dinheiro não é voltado, né, para ser investido, né, no tratamento da água. Mas acredito, né, que essa outra parte, eu mesmo fiz a indicação da reforma da EPA, depois o novo vereador Enésio nos trouxe a notícia desse novo convênio, né, no caso do governo federal, da FUNASC com o município, dessas 5 parcelas de 4 milhões, que estaria sendo reformado, né, em si as estações de tratamento da água do nosso município. E agora mais um esclarecimento do secretário desse reservatório de 1 milhão de litros d'água, né, para o nosso município. Eu acredito sim que irá estar beneficiando aí a população, e não somente, né, a reforma, mas em si o reservatório, que irá atender também até a pergunta do novo vereador Lucas, que se nós tivermos um reservatório em si, né, de 1 milhão de litros d'água, acredito que uma paralisação, né, de 1 a 2 dias, a gente não vai ter tanto colapso igual existe hoje em nosso município, porque hoje nós trabalhamos no mínimo do mínimo. Então, ou seja, né, o que nós tratamos hoje em nosso município, a demanda do nosso município é maior. Então, se a demanda é maior do que é tratado, imagine-se, né, quando, né, se falta em si, né? Quando se falta em 1 ou 2 dias, um problemas, né, não só de captação de dia chuvoso, até mesmo de uma bomba em si, que é queimado e até se consertar essa bomba. Então, eu mesmo já fiz aqui várias indicações, fiz várias até mesmo reclamações em nosso município. Eu sei que o esforço hoje, né, é grande em si, não somente desse governo, de outros governos, mas na verdade seja dito, né, nós não temos hoje um tratamento adequado de água em nosso município. Infelizmente, nós podemos dizer que não temos um tratamento de água adequado. Nós temos um esforço em si para chegar em torno aí, né, dos 100%, mas nós sabemos que nós não temos um tratamento adequado. Mas através desses recursos, acredito, desses 20 milhões que está vindo aí para o nosso município, nós vamos chegar sim a um tratamento d'água adequado, sendo investido em si na captação, sendo investido em si, né, na reforma das EPAs, né? Espero que seja investido essa parte, igual o novo secretário falou, que seria em torno de 38 milhões para chegar, né, a 100%. Mas eu espero que esses 20 milhões em si sejam investidos no tratamento da água, para que a qualidade dessa água ela chegue a 100%. Que não seja atendido 100% da população, mas que esses 20 milhões, né, ele venha, né, acionar aí o tratamento de captação, ou seja, o tratamento da água, chega a 100%. Né? E as demais demandas, ou demais, né, outros, né, casos que sejam moradores, né, de outra localidade, igual eu moro num local onde nós não usamos água, no caso da prefeitura, são água de Minas, né? Eu sou nascido e criado com água de Minas, ou seja, quando eu tomo a água em si, né, do tratado do município, eu posso tomar aqui, posso tomar em outras casas, ou seja, tem muitos munícipes aqui que é assim, no nosso nobre vereador, né, Chico Tanqueiro também, né, hoje, né, mora numa residência onde é água de Minas e outros moradores, né? Mas eu acredito, né, que a nossa insistência, né, até mesmo a minha briga em si, até entender o projeto do nosso vereador
veio falar para mim, eu achei um absurdo gastar 7 milhões e pouco, né, em tubulação, né, e não destinar parte dessa verba ao tratamento em si, igual a ETA da Vila Mariana, que a gente sabe que funciona, né, numa precariedade. A ETA de Martins Costa funcionava, né, através desses 100 e poucos mil de resíduos, né, hoje já deu em si uma melhorada, né, e eu queria, né, agradecer a presença do secretário aqui. Estamos aqui sim esperando, né, as melhoras em si, né, essas obras estão começando, para a gente estar acompanhando passo a passo, né, e também queria pedir ao nobre secretário que há uma reclamação em si dos moradores ali do bairro da Água Fria sobre a questão do manobrador d'água, secretário, ali daquele lugar. Vamos fugir até um pouco do tema do secretário, mas está dentro do tema da água, né? Há uma reclamação que esse manobrador ele não vai lá fazer essa manobra dessa água em si. E essa manobra dessa água está sendo feita, né, através do morador de lá. Então eu queria pedir ao novo secretário que enviasse ali uma pessoa ali para poder estar fiscalizando ali em si, né, essa manobra da água lá, que tem uma parte do bairro que não está indo, acho que um fecho resiste, outro não fecha, outro mexe, entendeu? Para que o secretário possa estar aí ajudando a gente aí. O demais, a gente está aí esperando, né, essa aplicação desses 4 milhões, dessa primeira parcela em si, né, sabemos que vai durar esse tempo todo aí, cerca de quase 2 anos, né, para ser executado. Tem eu, o novo vereador Lucas, que também entende um pouco de obra, praticamente eu nasci, entende obra, né, trabalho com obra tem mais de 19, 20 anos, sabemos também da burocracia em si, né, que há também das medições, né, dos outros repasses que está para vir, mas esperamos, né, que dentro desse tempo aí, que o novo secretário também venha se precaver para quando mexer numa dessas etas em si, né, que venha ter um projeto, né, para que não venha causar um colapso em si, porque sabemos que vai chegar um ponto, né, que uma vai ter que parar, né, para a questão da reforma, né, que venha se precaver para que não venha faltar, né, água aí em bairros em si, né, dentro do nosso município. Mais algum vereador gostaria de realizar alguma pergunta? Agradecer então a vinda do secretário Júlio, acho que foi de grande valia para todos nós, companheiros vereadores, e também para a população. Deixar aqui um recado importante, como frisou o secretário: a água é um bem não durável, né? Nós temos que cuidar. O nosso município, apesar das pessoas reclamarem um pouco do valor, né, que é uma conta feita por metragem quadrada, ainda presta um serviço, né? Então nós temos que realmente tratar desse bem, não desperdiçar. Aqueles que são moradores de Mendes há mais tempo sabem que nessa época os rios já estariam cheios, então é visível, né, o que as mudanças climáticas têm feito com os nossos rios. O vereador Jorge Henrique colocou algo muito importante, a gente também tem que pensar nessa questão do esgoto, né? O Júlio complementou ali, o município já foi contemplado com um projeto de saneamento e a gente já quase que emplacou 2 estações de tratamento de esgoto de 2.000 pessoas, né? Eu trabalhei com essa parte também, então a gente entende que no município de Mendes, por conta dos bairros, das localizações, é mais fácil você fazer sistemas específicos tratando por lotes, né? Então já é uma batalha desse vereador que fala a vocês. Então a gente espera que realmente essa questão da água seja sanada com esse valor que vai ser aplicado no nosso município, que é a maior obra já realizada dentro do nosso município. O vereador Jorge, como colocou, falava em outras sessões, esse companheiro Júlio, secretário, foi lá na estação da Vila Mariana, vai ver a inauguração da estação lá, que é a placa do meu avô. E desde então, aquela estação se passou, a reforma é basicamente tinta, né? Então, a gente sabe que os bens vão mudando, a questão da automatização é fundamental para um bom funcionamento de um sistema como esse. Então, a gente espera que realmente essa obra seja bem executada e nós,
aqui iremos acompanhar a aplicação desses recursos. Se o secretário quiser fazer mais alguma colocação, vou abrir para que o senhor possa finalizar a sua fala e agradecendo mais uma vez a presença nessa casa. Somente gostaria de agradecer aos nobres amigos, os nobres vereadores, e gostaria de deixar mais uma vez aberto a vocês, aqueles que têm o meu número, por favor, não se façam de rogados, podem me ligar, podem me cobrar final de semana, feriado e tudo, que a gente vai sempre procurar dar uma atenção ao solicitado. E volto a afirmar, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, a Secretaria de Obras, através do número lá, pode ser feito qualquer tipo de reclamação a respeito de água, esgoto, vazamento, buraco, alguma obra irregular, e também estará nos ajudando muito. Então, somente isso, agradecer a vocês e uma boa noite a todos. Eu vou voltar a palavra para o vereador Augusto, que também gostaria de concluir. Seu secretário, existe no caso do município um grupo de plantão, não existe? Em caso de... Sim, de todos os dias, se houver a necessidade de alguma demanda que a gente enxergue que tenha que passar do horário das 16 horas, o operacional vai ficar até às 17, 19, 20, ou até mesmo como nós ficamos aquele dia em Martins Costa, 22 horas. Nos finais de semana, feriados prolongados e feriados comuns, existe sim uma equipe de plantão. Então, logo a gente receba a denúncia do ocorrido, a gente aciona a pessoa responsável hoje e eles vão até o local. No caso, seu secretário, poderia dizer que o secretário podia deixar um celular também, né? De plantão junto com esse grupo. Que caso de alguma demanda em si específica, assim, né? Para que as pessoas pudessem também ligar para esse número. Não, vocês não entenderam o que eu estou falando. É um celularzinho de plantão, que ele ligava para aquele número, aí logo esse grupo seria acionado para poder estar sanando aquela demanda. Olha, nobre vereador, eu não sei se esse número que a pessoa está usando é de propriedade dele ou se é o da prefeitura. Se for da prefeitura, eu não vejo problema. Mas se for um número particular, infelizmente, eu não posso atendê-lo agora afirmando. Mas eu vou verificar a possibilidade. Ok? Que seria mais fácil no caso da pessoa estar comunicando um cano, né, quebrado, um vazamento d'água, e aí não tiraria tanto até a privacidade do secretário. Às vezes não conseguir encontrar o secretário no final de semana, no feriado, seria mais fácil, já que existe esse grupo de plantão no nosso município. Quero agradecer mais uma vez. Nós vamos colocar o telefone do vereador Dessa à disposição. Mas, brincadeiras à parte, realmente eu estou aqui para testar a fala do secretário. Se não me engano, ou foi no Natal ou no Réveillon. Inclusive, era um ambientalista, um engenheiro ambiental. Foi um vazamento aqui na quadra. E assim, eu nem acreditei. Eu falei, deve demorar um pouquinho, menos de 15 minutos, a pessoa retornou, já foi realizado o serviço aqui, parabéns, já até encaminhei para o secretário. Então, a festa que ele falou que realmente em feriados tem essa equipe aí de plantão. Gostaria de falar mais alguma coisa, Bruno? Só para a gente finalizar, vou abrir mais uma vez a fala do companheiro. Só para complementar também, acho que tem uma ferramenta de trabalho. Tem situações que pode esperar e situações que emergenciais. Mas tem uma ferramenta de trabalho Fale Cidadão, que é o canal de informação pelo chefe do executivo, onde você manda a solicitação, a demanda, seja ela retirada de entulho, qualquer tipo de situação que seja, essa informação ela é coletada pela a pessoa responsável da prefeitura e é direcionada para cada secretaria. Volto a frisar, tem situações, mas é mais uma ferramenta de trabalho que vai agregar e ajudar o dia a dia da população. Eu agradeço então ao secretário.
pela convocação, pela prontas respostas dadas à nossa população via mais vereadores. Passamos então para as explicações pessoais. Com a palavra o vereador Dr. Luiz Antônio, agradecer a presença do secretário. Gostaria de aproveitar o ensejo do que foi mencionado pelo vereador Luca, e aproveitar também aqui a presença do secretário, que eu estou elaborando um projeto de lei no sentido de obrigar essas empresas, né, que realizam buracos para passagem de água, de tubulação de água, de esgoto, que recuperem a pavimentação local. Então, a propositura tem por objetivo manter o pavimento no final das obras da mesma forma em que se encontrava originalmente. Então, as empresas prestadoras de serviços públicos, ainda que privadas, ao realizarem obras em que seja necessária a remoção do pavimento, deverão a cada metro quadrado repavimentar 25 metros quadrados de forma original ao redor, onde se torne a uma condição de melhor estado. E vai ressaltar também que a espessura removida ser a mesma. Então, eu acredito que vai ser uma lei de grande importância para o município, tendo em vista que o que se vê hoje é um completo descaso por parte dessas empresas. Eles vêm, furam tudo, cavam e depois largam de qualquer jeito para a população. Então, eu estou elaborando um projeto de lei para exigir que essas empresas façam a repavimentação local, deixando no melhor estado do que encontraram. Muito obrigado, senhor presidente. Segue livre a palavra, explicações pessoais, com a palavra da Dedelso. Mais uma vez, senhor presidente, quero fazer uso da palavra para que chamar a atenção nessa casa sobre a retirada dos orelhões. Eu acho que no nosso município, eu acho que tem muitos orelhões que estão sendo retirados do nosso município, para que a gente venha estar fiscalizando aí essa retirada. Houve reclamações comigo sobre isso, sobre essa retirada desses orelhões em si. E também queria desde já deixar aqui registrado nessa casa um ofício que eu fiz ao chefe do executivo a respeito do termo de doação ali da antiga Fábrica Suprema, que não foi respondido até hoje. Então eu quero deixar aqui registrado nessa casa, estaria fazendo um requerimento em si ao chefe do executivo para que ele venha enviar a essa casa, né, todos os termos de doações, no caso legais em si, documentado, para que possa estar sendo analisado aqui nessa casa sobre a antiga Fábrica Suprema, as medidas em si de toda, né, a extensão e até mesmo o nome também dos confrontantes também ali desse terreno em si, que foi doado pelo chefe do executivo, no caso, se não me falha a memória, né, na época em si, não vão saber através do levantamento aqui em si, não quero falar nome, a pessoa em si, né, quero deixar registrado aqui nessa casa, né, aqui os assessores aqui presentes, né, toda essa casa que esteja preparando aí esse requerimento ao chefe do executivo. Uma boa noite a todos. Vereador, achei que você quisesse me tirar da presidência para retirar os orelhões, fiquei preocupado. Mas vamos providenciar sim o requerimento de Vossa Excelência, requerimento inclusive muito pertinente. O vereador Lucas inclusive estava fazendo um requerimento de uma área ao lado, ali sobre o cercamento de uma área, está tendo uma discussão, o vereador Dr. Luiz Antônio também falou. Por um acaso o meu nome está lá no meio daquele cercamento, mas não tem nada a ver comigo, parece que eu tenho um xará lá que é vizinho do empreendimento ali que foi cercado, então parece que é uma área pública que foi ocupada. Então, é exatamente aquela mesma localização de onde Vossa Excelência gostaria de fazer as solicitações, né? Inclusive, uma área tem, há pouco tempo atrás, foi desapropriada para fazer lá o prédio do Corpo do Bombeiro, né? Era uma área que era pública, foi cedida e depois o município foi e comprou a área novamente, né? Então, é pertinente requerimento de Vossa Excelência. Vamos estudar isso aí para ver se existe como recuperar as áreas e brigar para que os orelhões fiquem no local. Alguém gostaria de usar mais a palavra em explicações pessoais?
Não havendo mais nada a ser tratado, encerro os trabalhos, marcando a próxima sessão para o dia 26 de 2. Uma boa noite, muito obrigado.